Ó, tia, tá aqui o fermento fresco. Ai, que bom, Vitor. Você sabe que para fazer pizza e pão eu prefiro esse fermento fresco. É melhor? É muito melhor. E amanhã eu tenho uma encomenda enorme. Negócio novo, eu não posso furar, né? É verdade. Coloco o fermento. Eu vou dissolver um pouco o fermento. A senhora quer uma ajudinha aí? Não, tá tudo bem, querido. Eu vou colocar o açúcar. Você sabe que o açúcar é o alimento, né? Do fermento. Do fermento? É. A gente tem que misturar o fermento com o açúcar. Depois eu ponho a farinha. Tô te ensinando a fazer pão. Depois, mais tarde, você vai me ajudar. Eu vou aprender, então. É. Ó, já separei a farinha. Vou pôr toda essa farinha aqui. Precisa misturar. Então, para o fermento crescer, ele precisa do açúcar. É o alimento dele. Ah, entendi. Aí, depois eu vou colocar leite morno. Eu já pus o leite pra mornar. E agora, eu acrescento o leite. Tá aqui, ó. Já separei. Aí tem que ir mexendo junto, né? Aos poucos. Você sabe que se o leite estiver muito quente, mata as leveduras. Ah, é verdade. Vou pôr o resto todo, tá? Olha, essa primeira parte aqui, Vitor, eu terminei. Agora eu tenho que cobrir e tenho que deixar descansar. Agora quem vai trabalhar são as leveduras do fermento, né, tia? É, isso mesmo. A gente pega essa massa de fermento aqui, ó, e a gente não imagina que aqui dentro tá cheio de leveduras, vivinhas da Silva. Saccharomyces cerevisiae. Salcal. Saccharomyces cerevisiae, tia. É o nome científico dado para as leveduras. Elas normalmente se desenvolvem na cana-de-açúcar. Nada como ter um biólogo em casa, hein? Que isso, tia, tô só começando. As leveduras são um tipo de fungo, como o bolor, só que são microscópicas, né? Não dá pra gente ver assim a olho nu. Eu sei como funciona fermento fresco, aprendi no curso de panificação que eu fiz. Ah, já descansou, né, Vitor? Vamos ver como é que tá a massa? Olha como cresceu. Nossa, tia, como cresceu. Em pouco tempo, olha como cresceu. E sabe por que acontece isso, Vitor? É que as leveduras, elas vão produzindo bolinhas de ar. E aí vai formando buracos dentro da massa. Aí a massa vai crescendo, crescendo e cada vez vai ficando mais macia. Tá sabendo, hein, tia? Tô mesmo. Agora eu vou terminar, vou fazer a outra parte do pão. Para se alimentar, a levedura ataca esses açúcares da massa e transforma esse alimento em álcool e gás carbônico. Faz parte do metabolismo da levedura, né? O gás que é liberado, ele se acumula no interior da massa, que cresce e chega a dobrar de volume. O álcool que sai na transformação, inclusive, ele evapora quando a senhora põe a massa para assar. Mas e as leveduras? Foram pra onde? Daí as leveduras morrem com o calor do forno, né? Por isso que sai esse pão quentinho, tão fofinho, que só a senhora sabe fazer. Olha, agora que eu já terminei de enrolar a massa, eu vou colocar aqui nessa forma. Essa forma tem que estar untada. Eu já deixei untada, né, Vitor? Vou colocar a massa aqui e vou cobrir. Vou deixar ela no quentinho. Aí ela vai crescer ainda mais. Depois eu coloco pra assar. Entendi. Ô tia, a senhora sabe que dá pra fazer esse fermento em casa, né? Não sabia, mas é sempre bom saber. Porque, na verdade, o que os fabricantes de fermento fazem é o quê? Eles misturam uma grande quantidade de leveduras com uma massa de água e farinha e deixam ela assim exposta ao ar, numa temperatura bem fresca para conservar. Tá. Mas como é que eu consigo as leveduras? As leveduras estão dispersas no ar, tia. Não tem como ver assim, olho nu. Mas como assim? Eu não entendi. Vou te explicar. Pega uma vasilha pra mim, que eu vou completar esse jarro de água com 1 litro. É 1 litro de água? 1 litro de água. Aí. Agora a senhora despeja essa água aí. Mas essa água é mineral. Lembrando, tem que ser água mineral, porque se for água com cloro, mata as leveduras. Coloquei a água. Isso. Agora a senhora acrescenta 5 colheres de sopa de farinha. Farinha. 4. 5. 3 colheres de açúcar. Isso. E 1 colher de sal. 1 colher de sal. Pronto. Isso. Agora a senhora mexe bem. Tem que dissolver bem? Isso. Mexe bem. Mistura bem. Tá. Mistura. Bom, dissolveu tudo. E as leveduras? Então, agora a gente vai deixar essa vasilha aqui exposta ao ar.
para que as leveduras entrem em contato, contaminando essa massa de água e farinha. Mas por quanto tempo vai ficar exposto? Até amanhã, mais ou menos. Aí amanhã a senhora tampa essa vasilha e deixa descansar por 4 dias. Que aí nesse período as leveduras vão crescer e se multiplicar se alimentando dessa massa. Não, é fácil mesmo. Eu nunca mais vou passar aperto por falta de fermento fresco. Poderosas essas leveduras, hein? Vocês são, tia. Quanto mais a gente pesquisa, quanto mais a gente descobre sobre esses seres microscópicos, tia, mais eu fico fascinado, sabe? Porque ainda tem muita coisa para se pesquisar, para descobrir. Os fungos, por exemplo. Existem mais de 200 mil espécies espalhadas por tudo quanto é canto aí da Terra. Nossa, quantas? Eu conheço os cogumelos que a gente usa para cozinhar. Nossa, eu adoro champignon no estrogonofe. Eu prefiro shimeji, shiitake, refogadinho, com tempero bem picadinho. Fica uma delícia. Mas tem tanta variedade, né, tia? Tem os bolores que a gente encontra na comida estragada, os mofos nas roupas e locais úmidos, as orelhas de pau nos troncos das árvores. Tudo isso é fungo. E a maioria se alimenta de material em decomposição. É, eu sei. São os lixeiros do nosso planeta. São os decompositores. Eles decompõem a matéria orgânica, dividem em pedacinhos bem menores e devolvem para o meio ambiente a matéria inorgânica, que ainda existem nos organismos mortos. Assim ela pode ser reutilizada por outros organismos. Na natureza, nada se desperdiça. Olha, a gente tem muito que aprender com ela. Muitos fungos são parasitas, tia. Eles se alimentam de substâncias que retiram dos organismos onde se instalam. Mas então, nesse caso, eles podem provocar doenças. Nas plantas, nos animais e até na gente, certo? Peraí, a micose de unha não é provocada por um fungo? É sim, tia. Mas nem todos os fungos provocam doenças como a maioria das pessoas pensa. Ao contrário, tem muito fungo que trabalha ao nosso favor. E não é só para fazer pão não, hein? Os fungos são usados na produção de bebidas, de remédios. A penicilina, por exemplo, é um poderoso antibiótico feito de outro fungo, o bolor do pão. Nossa, eu não sabia nada disso. Ai, lembrei, Vitor. Eu comprei uma baciada de champignon fresco na feira. Eu acho melhor dar uma fervida, senão vai acabar estragando, não é? É verdade. Pega aqui pra mim, ó. Ai, por falar em estragar, seu tio encheu a geladeira de leite. É claro que agora a gente tem criança pequena em casa, mas ele exagerou, não é? Ué, tia, por que a senhora não faz iogurte? Ótima ideia, Vitor. Pega aí uns 2 litros de leite, um iogurte já pronto. Pega pra mim, então, a vasilha que tá embaixo da pia. Vamos colocar o leite? Coloca o leite e põe pra mornar, né? É. E depois só põe o iogurte pronto. Porque só depois de mornar, né, que a gente pode acrescentar o iogurte. Isso. Deixa eu colocar lá. Agora, Vitor, é só deixar mornar, né? Depois a gente mistura o iogurte no leite, deixa umas horinhas descansando, pronto. O leite virou iogurte. Isso mesmo. Não vai me dizer que são as leveduras que transformam o leite em iogurte? Tem micro-organismos aí trabalhando nesse processo, mas não é levedura não, tia. São as bactérias. Os menores e mais antigos organismos conhecidos. Mas eu achei que bactéria só provocasse doença. Isso é mito, tia. Existem cerca de 20 mil espécies diferentes. Tem muitas bactérias que são super importantes para a nossa saúde. São usadas até na fabricação de remédios. Isso sem falar na produção de bebidas e alimentos. Elas também são usadas na produção de vinagres, algumas bebidas alcoólicas, iogurtes, queijos, coalhadas. Muita coisa gostosa. Pronto, Vitor, o leite já tá morninho. Deixa eu ver se tá numa temperatura boa. Aí, tá bem morno. Eu vou colocar agora o iogurte no leite. Ô tia, quando a gente coloca o iogurte pronto assim no leite, o que nós estamos fazendo? Contaminando o leite com as bactérias do iogurte. Exatamente. O iogurte, ele é produzido por uma cultura mista de bactéria, que se alimenta da lactose, que é o açúcar do leite. E nesse processo, nós chamamos de fermentação, porque libera-se um ácido que coalha o leite. Ah, nem todas as bactérias são do mal. Nada, como os fungos, as bactérias também vivem dentro de seres vivos. E essa aliança nem sempre pode ser ruim, nem sempre pode causar doenças. Por exemplo, tem muitas bactérias que ajudam na nossa digestão. E além do mais, elas são usadas para produzir muitos medicamentos, como o antibiótico, a vitamina, a insulina. A insulina é muito importante. A minha tia não vive sem para controlar o diabetes. Tá aí mais uma façanha desses micro-organismos. Olha, tô fã dessas bactérias já. Aí eu tô empolgadão com esse assunto de micro-organismo, tia. E hoje é a primeira aula do meu estágio com a professora Eliana. É fera no assunto de micro-organismos. Tô muito empolgado. Empolgadíssimo. Bom, pronto. Agora é só deixar descansar. Isso. Gabrielzinho tá chorando. Pera um pouquinho. Eu já volto. Cuida aí pra mim, por favor. Não, tia, mas eu tenho que tomar banho também, senão vai me atrasar pro estágio. O primeiro dia de estágio foi show.
Para começar, a professora Eliana me mostrou diferentes preparações de células para ver no microscópio. É que como nós estamos passando o que se vê no microscópio para o computador, isso aqui é uma microcâmera, né? Instalada. Essa é uma planta aquática e as folhas dela são muito fininhas. Elas têm apenas 2 camadas de célula. Então, é muito fácil de você observar as células aqui. Então, você pega um pedacinho da folha, coloca em cima de uma lâmina, cobre-se esse pedaço de folha com uma gota d'água, cobrindo essa folha, e em seguida cobrimos tudo com uma pequena lâmina, quase não dá para enxergar, chamada lamínula, tá? Aí tira as bolinhas de água e leva-se ao microscópio para observar. Então, inicialmente, nós observamos o pedaço de folha no menor aumento, de 40 vezes. Tá. Em seguida, passamos para 100 vezes. Então, você vê o quê? Você vê já dá pra ver todos os retângulos, que são as células, mas não consegue ver muito detalhe. E, finalmente, passamos para 400 vezes. E dá para observar bem os limites, porque a parede celular é uma parede espessa, de celulose, fixa, bem visível. E toda essa granulação esverdeada que você vê aí, ó, estou mexendo no foco para você. Exatamente. Correspondem aos cloroplastos. Tá. Você percebe agora, olha, que eles vão começar a se mexer. Estão começando a se mexer. Estão começando a se mexer. Esse mecanismo, esse movimento aí do citoplasma, que vai carregar esses cloroplastos, chama-se ciclose. Ciclose, mas por que eles fazem esse movimento? É para posicionar os cloroplastos em locais de boa incidência de luz. Essa preparação que nós fizemos aqui é uma preparação em vivo. A célula está viva, né? Nós estamos observando movimentos. Agora eu vou mostrar para você uma outra preparação de célula vegetal, porém fixada. Nós tiramos um pedacinho da epiderme da cebola, né? Parte uma cebola e tira um micro pedacinho da epiderme dela e faz uma coloração para que as células fiquem mais visíveis. Aí tem aqui essas bolinhas que são os núcleos. Né? A parede celular, muito parecida com a outra, né? Formato parecido. Só não tem os cloroplastos. Não estou vendo cloroplastos aí. Mas ela é uma folha modificada. Você percebe que a cebola é branca, ela não tem mais cloroplasto, né? A cebola vive lá embaixo ela nasce embaixo da terra. Não vai fazer fotossíntese, então não tem cloroplasto. Então, você escolhe, né? Você tem que ou observar em vivo, ver umas coisas. O cloroplasto. Depois, faz um tipo de coloração. Aí dá para ver o núcleo. Então, dentro de cada célula só tem um núcleo, né, professora? Um núcleo, pode reparar, né? Você percebe que o núcleo está em posições diferentes. Né? Não é? Eu te falei que a cebola é o tecido epitelial de um vegetal. E agora nós vamos ver um tecido epitelial de humano. De humano? De um animal. Nós. Então, com um palito de fósforo, nós raspamos a camada mais superficial da bochecha e esfregamos o palito contendo essas células na lâmina. Coramos, então já é uma preparação de células mortas agora, fixadas e coradas. É que a célula animal, ela não possui parede. Ela não possui parede? Não possui parede. Ela apenas tem uma membrana que recobre a célula, né, que delimita a célula, não visível nessa preparação. Né? Ela é visível apenas em microscopia eletrônica. Né? E o núcleo são células muito finas, achatadas, como se fosse assim uma folha de papel, né? Bem fininhas, porém largas. Então, Vitor, agora eu estou mostrando para você uma lâmina de sangue de sapo. Sangue de sapo? Sangue de sapo. Uma gotinha do sangue do sapo foi espalhada sobre a lâmina e corada. As hemácias, né, as células vermelhas dos sapos,
tem núcleo. Então, parecido com o que você viu anteriormente. E aqui você está vendo uma célula diferente, com o citoplasma mais claro e o núcleo maior. Esse é um glóbulo branco. Essa preparação também mostra o seguinte, que no sangue existem muito mais células vermelhas, né, glóbulos vermelhos, em relação aos glóbulos brancos. Os glóbulos vermelhos têm a função de transporte de hemoglobina para trocas gasosas. Carrega o oxigênio, né, e depois retira o CO2. Enquanto as células dos glóbulos brancos têm a função de defesa. Elas vão destruir bactérias, por exemplo, que caiam no sangue. Entendi. Eu já estava curtindo observar esses tipos de células, quando passamos a analisar alguns micro-organismos vivos. Aí foi demais. Nunca imaginei que existissem tantos seres microscópicos numa gotinha de água. Olha, então é uma gota d'água que foi coletada originalmente de um lago. Vou cobrir a preparação com a lamínula. Agora nós vamos ver micro-organismos presentes numa gota d'água. Você percebe, né, que existe uma variabilidade muito grande, uma variedade muito grande desses organismos, né? Nós estamos mostrando aqui 2 tipos de organismos unicelulares. Um protozoário, que é o paramécio, essa célula muito enorme que você vê aqui, e esses outros, tá vendo? A euglena, que se locomove muito rapidamente, muito difícil de focalizar, é um organismo unicelular, que possui cloroplastos no seu interior, portanto, pode fazer fotossíntese, como também pode se alimentar como um animal, ou seja, obtendo o seu alimento do meio. Então, nós estamos vendo aqui um pedaço do paramécio, aquela grande célula. E ele contém uma série de cílios, olha, perceba aí os cílios que se movimentam e que ajudam ele a se locomover e também a carrear alimento para a boca dele. E esse alimento do quê? Ele se alimenta de pequenos bactérias, microfungos, micro-organismos menores do que eles, que estão presentes no material em decomposição. Olha, esse aqui deve ser um núcleo. Ó. Esse deve ser um núcleo. Ele tem um macronúcleo, que é esse que eu mostrei, e ele tem alguns micronúcleos. De vez em quando ele realmente pulsa. É uma bomba, como se fosse uma bomba, que expele a quantidade excessiva de água que é carreada para dentro dele. Essa única célula, ela consegue fazer todas as funções para que o paramécio funcione como um organismo total. Respira, se alimenta, digere, troca gases, absorve alimento do meio, enfim, exerce todas as funções. E aí agora você vê esse outro organismo, este sim é um animal, embora ele tenha um tamanho pouco maior do que aquela única célula, o paramécio que eu te mostrei. Ele é um animal formado por muitas células, um dos menores animais existentes. Ele tem um aparelho digestório completo, com boca. Esta estrutura aqui que você vê pulsando né? A faringe, que tritura o alimento que entra pela boca, né? E depois vai para o estômago e sai pelo ânus. E ele se alimenta de bactérias também? Ele se alimenta também de organismos que crescem no material em decomposição. Né? E ele tem, você percebe aqui, 2 estruturas na região anterior formada por uma roda de cílios que se agitam e carregam o alimento para a boca desse organismo. Você viu aí uma variedade muito grande de micro-organismos. Qual seria o papel que esses micro-organismos desempenham na natureza? Geralmente as pessoas têm a impressão, ou acham, que micro-organismos são do mal, causam doenças, né? Matam pessoas, estão presentes apenas em locais sujos. E isso não é verdade, porque os micro-organismos, eles são a base da cadeia alimentar de organismos maiores. Olha aqui, filho.
Mamãe fez pra você. Só mais uma colheradinha, Oi, vai. tia. E aí, bebê? Bom? Oi, Vitor. Toma um lanche com iogurte feito em casa. Nossa, vou tomar mesmo, porque eu tô varado de fome. Come um pedaço do meu pão especial. Conseguiu fazer, tia? Consegui, ficou uma delícia. É, tá com uma cara boa. Passa na manteiga pra mim, tia, por favor. Passo sim. Então, me conta, como é que foi lá o estágio? Na faculdade? Nossa, tia, nem te conto. A professora deixou eu preparar as lâminas, né? Aí depois a gente foi pro microscópio. Eu vi os bichinhos, nossa senhora, tinha que ver, maior viagem, E tia. os bichinhos? Estavam vivos? Uhum. Nossa, é muito bom. Cada vez que eu vou aprendendo mais, eu quero aprender mais e mais. Tem muita coisa ainda pra se pesquisar, tia.